Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre subvenção para investimento, né? E também prêmio na emissão de debêntures. Mas a gente vai falar bastante nessa aula sobre a subvenção para investimentos do ICMS, tá? Vamos começar por aqui, ó. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Cleiton Gomes, da Gomes Consultoria Tributária, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar aqui no nosso conteúdo. O artigo 30 da Lei 12.973 de 2014 mantém o tratamento tributário previsto anteriormente, ou seja, ele isenta, né, do IRPJ as importâncias relativas a subvenções para investimento e doações do poder público, desde que tais valores sejam mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado pelo resultado da empresa. Já o artigo 31 autoriza a exclusão do prêmio na emissão de debêntures do lucro real e da base de cálculo da CSL, desde que a titularidade da debênture não seja de sócio ou titular de empresa emitente e que seu valor não seja distribuído a título de lucro ou dividendo, tá? Então, tanto uma quanto a outra, né, não vai ser tributado. Agora, esse assunto, ele é um assunto que vem sendo muito discutido recentemente, e agora, com mais força, de 2017 para cá, com a Lei Complementar 160 e as soluções de consultas que estão acontecendo, estão conturbando um pouco aí o nosso entendimento da matéria, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente vai discutir bastante, né? Principalmente a solução de consulta 145, que foi mais recente, e a gente vai dar uma explanada desde o começo. Eu peguei como base, já tinha lido vários materiais, mas esse material do Igor Mauler, que está no site, né, na fonte do Conjur, a gente pegou alguns trechos principais aqui. Eu achei um passo a passo muito bom para a gente discutir, para clarear isso para vocês, tá? Então vamos lá. Dispõe o artigo 44, inciso 4º da Lei 4.506/64, que as subvenções correntes de custeio recebidas de pessoas jurídicas do direito privado integram a receita bruta operacional do contribuinte, sujeitando-se ao IRPJ e à CSLL. Por outro lado, prevê o artigo 38, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1.598/77, que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, não integram o lucro real, desde que atendidas certas condições, basicamente voltadas a impedir a sua apropriação pelo sócio. Então, fazendo uma leitura aqui bem detalhada, que nem a gente fez, já começa gerando um pouco de análise. Então, se um Estado, né, concede um benefício fiscal para uma empresa, o que vai acontecer? Essa empresa ela vai ter economia tributária e esse recurso ele pode ser feito investimento, tá? Se você não pode repassar esse valor aos sócios, então significa, no meu ponto de vista, que ele vai ser reinvestido, tá? Então, ele já seria uma subvenção para investimento não sujeito ao IRPJ e CSL, olhando dessa forma. Muito se fala que você tem que ter um acordo e uma documentação ali demonstrando esse investimento, mas isso é muito complicado, porque se você tem X reais na sua mão e você está colocando isso no seu capital de giro, por exemplo, no seu contas a receber, não significa que você está atrelando ele a um bem do imobilizado, por exemplo, do intangível, entendeu? Então já começa aí a discussão, mas vamos lá. Tem bastante assunto aqui, ó. Continuando, tá?
À vista desses conflitos, o Congresso Nacional, por meio da Lei Complementar 160 de 2017, inseriu no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014 um parágrafo 4º, segundo o qual os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. E um parágrafo 5º prevendo a aplicação da regra, inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não encerrados. Tá? Então, com a entrada da Lei Complementar 160, meio que carimbou. Não, na verdade, agora, né, essa lei complementar inseriu esse artigo 30, e aí ficou bem claro que são considerados subvenções para investimento, vedado a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Tá? E ainda melhorou que tem o parágrafo 5º prevendo a aplicação da regra, inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não encerrados. Então, muitas empresas que ainda, por receio, desconhecimento, não estavam buscando esse incentivo fiscal na base do IRPJ da CSL, que por vezes pode ser muito, né, de um valor muito expressivo, começaram a buscar, porque algumas não conheciam e algumas conheciam e tinham medo, tinham insegurança jurídica. A partir desse momento, passou-se a ter mais segurança jurídica, né? Vamos continuar aqui, ó. A lei complementar, no seu artigo 10, estendeu ainda esse regime aos incentivos e benefícios pré-existentes, instituídos sem autorização do CONFAS, desde que registrados e depositados na forma do seu artigo 3º. Porém, ó, aí começa complicando os negócios. Porém, após a entrada em vigor das regras, a Receita Federal, compartilhando da interpretação que todos lhes davam, publicou a solução de consulta COSIT 11 de 2020, um pouco recente. Estamos aqui, né, em fevereiro de 2021, dispondo que, a partir do advento da Lei Complementar 160 de 2017, consideram-se como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos aos ICMS, por estados e também Distrito Federal. Então, até aqui, beleza. Aqui está fazendo jus ali o que a gente, né, conversou até agora. Porém, em dezembro último, né, dezembro de 2020, nós estamos em 2021 agora, né, no momento desse vídeo, a solução de consulta COSIT 145/2020 alterou essa posição, consignando que, a partir da Lei Complementar 160/2017, os benefícios e incentivos do ICMS serão excluídos do lucro real, desde que observado os requisitos e as condições impostas pelo artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, dentre os quais a necessidade que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Então, o que a Receita Federal quis fazer e o que ela sempre faz aí em muitos casos? Ela quis trazer uma insegurança para que você possa saber, assim, que quando você tomar esse benefício e você tiver uma fiscalização, ela vai analisar o teu caso a caso, ela não vai considerar de uma forma mais ampla, como está lá nas normas, na Lei Complementar 160, por exemplo. Entendeu? Então, aqui ela mostra que ela está com medo de queda de arrecadação. Ela quer impor medo para que as pessoas não tomem benefício. É isso que dá a entender. Em suma, né, a Receita volta a sustentar a necessidade de análise individualizada dos incentivos estaduais para a sua qualificação como subvenções de custeio ou para investimento. Né, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Mas a nova orientação do fisco não se sustenta pelas razões a seguir. Então, né, o nosso amigo aqui, o Igor Mauler, ele pegou e agora ele
né, ele cita, né, algumas razões que são muito bem fundamentadas, a meu ponto de vista, pelo menos. Tá? Concordo com ele aqui. Por quê? Primeiro, contraria a literalidade do artigo 30, parágrafo 4º da Lei 12.973 de 2014, segundo o qual os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimento. Segundo, porque volta exatamente no mesmo cenário existente antes da Lei Complementar 160, relegando a total inutilidade do seu artigo 10 e os parágrafos 4º e 5º, que inseriu o artigo 30 da Lei 12.973. Também, ele complementou aqui para finalizar que o STJ veda a tributação de toda subvenção do ICMS, de custeio ou para investimento, com base em fundamento alheio à interpretação da Lei 12.973 de 2014 e da Lei Complementar 160, que o princípio federativo, que veda a um ente recuperar por meio de tributos, benefícios e incentivos outorgados por outro, tá? Então, existem aqui vários fatores que mostram que essa solução de consulta 145 pode ser que venha a cair aí, não sei, né? Vamos ver, mas a gente acredita que é bem defensável, né? Para a empresa que está tomando esse crédito e venha ter problemas com a Receita Federal, ser questionada, ser até autuada, ela tem grandes chances, eu acredito aqui, de entrar contra ali, né, na sua defesa e ganhar, né, esse assunto, por ter tanta base legal assim a seu favor, tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse tema. Quem ainda não conhece o nosso site, acesse o nosso site. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.